Shalom! Hoje nós vamos ministrar a aula 12, o Espírito Humano e o Espírito de Deus, lição 12, na penúltima aula desse trimestre Corpo, Alma e Espírito. Texto áureo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Romanos 8,16. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembrando que a palavra Espírito com letra maiúscula na Bíblia é o Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula é o espírito do homem ou um espírito maligno. Não se escreve nome próprio com letra minúscula. É uma regra da gramática, vocês sabem, do português. Não se escreve nome próprio com letra minúscula. Espírito Santo é nome próprio, espírito com letra maiúscula. Verdade prática. Além do testemunho do nosso Espírito, o Espírito Santo, que no íntimo de nosso ser intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. Olha aqui, pessoal, na verdade prática. Tem dois Espíritos. Olha só. Além do testemunho do nosso Espírito, letra minúscula. O Espírito Santo, letra maiúscula, está na verdade prática. Observe na sua verdade prática que tem duas palavras Espírito. Espírito com letra minúscula e Espírito com letra maiúscula. O Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem. Pode ser um Espírito maligno também. Mas Espírito na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Dá uma olhada aqui na verdade prática. Vamos lá, vamos ver se dá para vocês ver. Verdade prática. Vamos lá. Olha aqui, ó. Na ponta do meu dedo. Tá vendo? Na ponta do meu dedo aqui, ó. Verdade prática. Analisa aí na sua revista. A próxima lição é a última desse trimestre. Introdução. Nessa lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo na vida humana. Como que o Espírito de Deus trabalha na vida do homem. O Espírito Santo está no despertar da consciência. Acabei de chegar da escola bíblica dominical. Hoje é domingo e lá nós estávamos falando sobre o espírito humano. O espírito do homem, que Deus desperta a consciência do espírito humano, da sua consciência. E o orar em línguas é o fruto do espírito. Veremos também que Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Deus, eu perguntei ao pastor Severino Pedro, é um dos fundadores das Assembleias de Deus aqui em São Paulo. Foi meu professor. Foi ele que me ensinou a fazer esses livros aqui, ó. Eu sou autor desses livros, que no final vou mostrar. Foi o pastor Severino Pedro que me ensinou a escrever livro. Ele está lá na glória hoje. É aquele autor, versículo por versículo. Já viu aquele livro? É o autor deles. Então, eu falei com ele, pastor Severino Pedro, Espírito de Deus está dentro de Deus? Ele, não, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu falei, por que tem um nome Espírito de Deus? Aí ele me disse uma coisa interessante. Ele me disse assim, os anjos são de Deus, o homem é de Deus, a igreja é de Deus, o Espírito é de Deus, Espírito Santo de Deus. Interessante, né, pessoal? O Espírito Santo ele é uma pessoa
individual de Cristo e do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Na visão humana. Na visão divina é Elohim, o Espírito e a Palavra. A obra inicial do Espírito, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando a culpa do pecado. Lembra de Adão de hoje? A escola dominical de hoje foi o Adão, lembra? Ah, Senhor, depois que eu pequei, eu vi que estava nu. O Espírito Santo entra no nosso espírito para despertar a luz da consciência. E uma grande polêmica hoje lá na escola dominical foi o seguinte: a consciência do homem está na alma ou no espírito? Porque o ser humano é tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, alguns acharam que a consciência está na alma e outros acharam que a consciência está no espírito. Perguntaram para mim, eu disse, eu acredito que a consciência do ser humano está no espírito. Espírito, alma e corpo. O homem vê corpo, alma e espírito. Na Bíblia não está assim pela essa ordem, corpo, alma e espírito, não. Paulo fala espírito, alma e corpo. Sabe por que Deus fala primeiro do espírito? Porque o espírito precede o material. Lembra na criação do céu? Bereshit bara Elohim. Bereshit é no princípio, bara criou, Elohim Deus. Criou os céus e a terra. Primeiro Deus cria o céu, depois Deus cria a terra. Primeiro o espiritual, para depois Deus criar o material. Então, lembra de Jesus? Buscai primeiro o espiritual. E as coisas demais da terra vos acrescento. Para Deus, o que vale mais é o espírito. Lembra de Samuel? Samuel, você está vendo o corpo, a aparência. Eu vejo o espírito. Davi, o espírito de Davi é bom. Tá vendo, pessoal? Então o Espírito Santo, ele entra em contato conosco. E o Espírito Santo tem vários símbolos. É numa palestra aqui de pneumatologia, ó. É esse livro aqui, pessoal, ó. Pneumatologia. Se você quiser esse livro aqui de graça, você entra em contato comigo no WhatsApp e fala, professor Josiel, eu quero de graça o livro em PDF Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Aqui nesse livro eu falo que o Espírito Santo tem símbolo de água, azeite, fogo, vento e pomba. Ainda mais, selo e rio. Está tudo aqui. O Espírito Santo, ele é símbolo de uma pomba, mas ele não é uma pomba. É apenas um símbolo. É igual Deus. O símbolo de Deus é a águia. O símbolo do Espírito Santo é uma pomba. E o símbolo de Jesus é o quê? O cordeiro. A pedagogia do Espírito. A regeneração do início de uma dimensão da vida. O Espírito de Deus é que faz a regeneração. Deus projetou a salvação, Jesus executou a salvação e o Espírito convence para a salvação. Deus salva, o Espírito regenera e Jesus justifica. Deus salva, Jesus justifica e o Espírito regenera. O que é regenerar? É nascer de novo. Nascer para Deus e morrer para o mundo. No batismo, quando a pessoa se batiza na água, ali o batismo na água tem 3 significados: morte, sepultamento e ressurreição. Mergulhou, morreu. Morreu, sepultou. E aí quando ele levanta, ressurreição.
Lembrando que nós se batizamos nas águas porque já somos salvos e não para ser salvo. O batismo nas águas não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo no Calvário. Lembra do ladrão na cruz? Não deu tempo dele se batizar, mas ele foi salvo. A regeneração é o início de uma nova dimensão na vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com Deus e com o Espírito. Regenerar é nascer de novo. O Espírito de Deus, junto com teu Espírito, regenera. Faz ele nascer de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. A Nicodemos, como é que faz para nascer de novo? Aí Jesus, aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é a água que Jesus estava falando? Não é o batismo. O batismo não regenera, não salva ninguém. A água que Jesus está falando para Nicodemos é a água da palavra. João 15:3. Vós estáis limpo por minha palavra. Nicodemos, você tem que nascer da água, da palavra e do Espírito Santo. Então, o que faz uma regeneração? A palavra de Deus e o Espírito Santo é que faz a regeneração. A palavra regenerar do grego é fazer gerar de novo, nova vida, fazer nascer. Quem está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, disse o apóstolo Paulo. A renovação da mente. Devemos viver um constante contato com o Espírito Santo para termos uma mente sempre renovada. O Espírito de Deus entra na nossa mente para nós ter uma mente renovada e cheia do Espírito Santo. Lembra que Paulo disse? Quem está em Cristo busca as coisas de cima, do alto, do céu. Quem está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Pensa nas coisas de cima, de Deus. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras no íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questão duvidosa e gera um entendimento de paz. O Espírito de Deus ilumina os olhos do coração. Como saber se uma coisa que você está fazendo é de Deus ou não? Primeiro, tem paz? Tem alegria? Está alegre? Tem paz? É de Deus. Estou duvidoso, não estou com paz, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz e alegria. Você vai mudar de país, de cidade, vai mudar de casa, vender tua casa para comprar e você está na dúvida se é de Deus ou não. É só sentir paz. Nossa, estou sentindo uma paz de vender essa casa e comprar outra. Amém. É um bom sinal. Paz e alegria é sinal de Deus. Agora, estou na dúvida se vendo essa casa. Aí Deus não opera na dúvida. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Então o Espírito Santo ele nos ilumina. Ó, meu filho, você está errado, vai por aqui, faz isso, confessa o teu pecado, você errou ali, você errou aqui. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito Santo de Deus. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Olha só, quando você é batizado nas águas, você fala em línguas. E segundo a Bíblia, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Quando você fala em línguas, você está usando o Espírito de Deus. Tem dois tipos de língua. A variedades, que é o idioma da terra, e mistério, que é a língua do Espírito Santo. Só Deus entende. A Trindade, né? Quando fala mistério, é só a Trindade entende. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala línguas, idioma da terra, aí os homens entendem. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica o Espírito. Paulo diz, o Espírito de Deus testifica com nosso espírito
que somos filhos de Deus. Então, você está na dúvida se o Espírito Santo está na tua vida? Então, a dúvida não é de Deus. Quando eu fiz o curso, o professor que era delegado da Polícia Federal disse o seguinte: na dúvida, nunca atire, porque eu fiz o curso de segurança. Eu trabalhei em agência bancária muitos anos armado, com arma, e o meu professor, que era delegado, disse: na dúvida, diga não. Estou na dúvida se vou atirar ou não. Na dúvida, diga não. Deus não opera na dúvida. Deus opera na certeza. Entendeu, pessoal? Lembra de Davi? Davi tinha certeza que o Espírito Santo era com ele. Depois do pecado, Senhor, estou na dúvida se o Espírito Santo está comigo ou não. Aí ele falou: torna-me da alegria da tua salvação. Renova em mim o espírito reto. Então Davi estava na dúvida se o Espírito estava dele, então ele começou a orar. Na dúvida, ora, pedindo o Espírito Santo, porque Deus não opera na dúvida. Então Paulo diz: o Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Espírito intercede. Ainda em Romanos vemos que o Espírito de Deus intercede a nosso favor. O Espírito Santo é intercessor, por isso que não tem perdão de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que não tem? Porque, segundo a revista, ele é o intercessor. Olha só, por que tem perdão contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão? Por quê? Porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele é o intercessor. Ele é aquele que intercede diante de Deus. Se você pecar contra o Pai, o Espírito Santo vai lá e fala: perdoa ele é um pecador. Aí Deus perdoa. Se você pecar contra o Filho, que é Jesus, o Espírito Santo vai lá e diz: Jesus, perdoe ele é um pobre pecador. Jesus perdoa. Agora, se pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Que ele é o intercessor. O Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, como diz a Bíblia, com gemido inexprimíveis. Ele é o intercessor. E se você pecar contra o intercessor, quem vai interceder por você? Sendo que ele é o intercessor. Por isso que não tem perdão quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você pecou contra ele. Não é porque ele é maior que Deus, não é porque ele é maior que o Filho, Jesus, não, porque ele é o intercessor. Hoje na escola dominical o irmão falou: o Espírito Santo acusa. Eu disse: não, a palavra acusador do grego é diabo. Então quem acusa o homem não é o Espírito Santo, é o diabo. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus derrubou o vosso acusador, que vos acusava de dia e de noite. Então o diabo é acusador. A palavra acusador no grego é diabo. Então o Espírito Santo não acusa o homem quando peca? Não. O que ele faz? Ele convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, não acusa. Então é errado dizer assim: o Espírito Santo está te acusando. O Espírito Santo está te acusando. É errado. Ele não acusa, ele convence, tá bom? O Espírito ora bem. Olha só, pessoal, o Espírito ora bem. Quem ora, quem faz oração tem que orar. Por exemplo, você está orando 2 horas. 1 hora você ora em língua portuguesa e 1 hora você ora em mistério. Quem ora em espírito, ora bem. Lembrando que tem um ditado nas igrejas que é errado: enquanto eu prego, eu oro, vocês fiquem em espírito de oração. Não existe espírito de oração na Bíblia. Não vejo espírito de oração. Não existe. Qual é o correto? Orar em espírito. Aí sim. Orar em espírito. Joia. Espírito de oração. Não existe. Outra coisa errada na igreja, quando eu vejo,
quando os irmãos pegam o microfone, ele fala, eu saldo a igreja. Eu saldo, é isso aqui, ó. Saldo é conta corrente, tá vendo, ó? Você pega o teu cartão do banco e vai na tua agência e fala pro gerente, eu quero ver o meu saldo. Então os irmãos vai no banco e fala, gerente, eu quero ver meu saldo. Saldo é quanto que eu tenho na conta corrente, meu valor em dinheiro. Então na igreja não é eu saldo a igreja. Você não vai pagar a conta da igreja, saldar. Então qual é o correto? É saúdo. Vem com U, saúdo, não com L. Saldo. Saldo a igreja. Saldo com L é saldo de conta corrente. Saúdo com U é saudação da igreja. Então nunca mais diga eu saldo a igreja. Eu saldo a igreja. Você não vai pagar a conta da igreja, não é saldo, é saúdo a igreja com a paz do Senhor. Ou cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ou você fala shalom. Shalom do hebraico é paz. Você pode falar shalom, normal. Paz de Cristo, normal. É o que diz a revista aqui. O ápice da vida cristã, outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente, é a produção da virtude ilustrada por Paulo em Gálatas, chamado fruto do Espírito. Apresenta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o que é? É o amor. O fruto do Espírito é como uma laranja, ou a mexerica, pocã, lembra aí? Mexerica, pocã, tangerina, depende do local que você está. Então a tangerina, a pocã, a mexerica, ela é uma só, mas tem vários gomos. Você vai abrindo e vai ter o gomo 1, 2, 3, 4. Vai ter vários gomos. O fruto do Espírito é um só, que diz a Bíblia. Mas o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito não está com plural, frutos do Espírito, não. Paulo diz, mas o, singular, fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é um só, o amor. A mexerica é um só, mas tem vários gomos. Quem tem o fruto do Espírito tem amor. Mas quem tem amor tem paz, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, fé. Entenderam, pessoal? O fruto do Espírito é um só. Está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, singular. Mas o, singular. Não está escrito lá. Os frutos do Espírito, plural. Não. O fruto do Espírito é um só. Amor. Porque quem tem amor tem paz, tem bondade, tem longanimidade, tem temperança, tem fé. É os gomos da mexerica. O amor é a mexerica. Os gomos são os demais frutos pequenos, tá bom? Conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos enquanto o Espírito de Deus age em nós e sempre glorifica a Cristo. João 16:14. Então é Cristo quem proporciona a profunda comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando você aceita Jesus, o Espírito entrou em você. E outro erro muito comum, quando Deus está batizando uma pessoa com o Espírito Santo, as pessoas dizem assim, olá, Deus está batizando, está selando mais um. Batismo com o Espírito Santo não é selo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. A palavra batismo é revestimento de poder, é emergir, mergulhar, é um revestimento de poder. Selado com o Espírito Santo, que diz Paulo em Efésios 4:30, vós estáis selado para o dia da redenção. Quando que Deus sela um ser humano? Na hora que ele aceita Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Ele foi selado ali. Então, quando o pregador chama uma pessoa para frente para orar por ele, naquele momento ele está sendo selado pelo Espírito Santo de Deus. E o batismo? O batismo é um revestimento de poder.
e não selo, tá bom? Pessoal, essa é a lição 12, a próxima é a 13, é a última. Se inscreva nesse canal se você gostou, compartilha nos teus grupos. E se você quer fazer o curso de teologia, eu sou professor de teologia, eu ministro o curso teológico online. Você compra os livros, eu mando pelos correios, chega na sua casa, você lê os livros, acompanha minhas aulas de teologia, faz uma prova e pega o seu diploma. Mostra aqui os livros. Olha aí, pessoal, ó. Teologia, Doutrina de Deus, curso mestrado, Pneumatologia, Doutrina dos Anjos, Angelologia, Cristologia. Então tá aí, ó. Curso básico é 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Então quero o básico, só esses 20. Eu quero o bacharel, esses 40 aqui, ó. Tá bom? Também eu sou professor de finanças, de investimento. Eu sou autor desse livro. Quem quiser curso de teologia ou abrir uma sala de aula na sua igreja ou abrir uma própria escola, me chama no WhatsApp agora, tá bom?